Era uma vez no início dos tempos, não esse, quando réis droneiros se viravam para configurar controladoras de voo como a KK2, APM e inúmeras variações de multi-wii, quem tinha um dinheirinho sobrando podia ostentar uma DJI NASA em seu drone. Naquela época já era um sonho de consumo. Mais ou menos na mesma época, quando nos empenhávamos para ajustar PIDs em gimbals comprados na Hobby King com plaquinhas Alex Moss, alguns sortudos podiam equipar seus drones com gimbals Zenmuse 2D ou até mesmo 3D. E até mesmo atualmente, apesar da evolução de empresas concorrentes como o Finn e Hubsan, drones como Mini 3, Air 2S e Mavic 3 continuam ocupando lugar de destaque na preferência da maioria das pessoas que sonha com drone. A DJI realmente é muito boa em muitas coisas, mas existe uma coisa que a DJI não sabe fazer, é guardar segredo. É claro que isso acontece com outras marcas também, mas no caso da DJI, se eu for pensar na real, não me lembro de nenhum drone que não tenha de uma forma ou de outra tendo sido divulgado antes da hora. E aí, para não quebrar a tradição, agora foi a vez do Air 13 inundar a internet com diversas fotos, especificações e até mesmo vídeos. O Drone Modelismo já tinha publicado um vídeo com informações preliminares sobre ele há cerca de um mês atrás, mas agora a porteira abriu de vez. Drone novo chegando no mercado, pessoal. Praticamente vazaram tudo que se podia querer saber a respeito do Air 3 e não tem jeito. Toda vez que isso acontece, quem tem a geração anterior do drone acaba ficando consternado, para dizer o mínimo. Mas para os proprietários de Air 2S que estão chateados com a chegada do Air 3, eu deixo essa mensagem aqui de otimismo. Não se esqueçam que para vocês terem o Air 2S de vocês, os proprietários do Air 2 tiveram que trilhar esse mesmo caminho tortuoso que vocês estão trilhando agora. Não tem jeito, não é porque a empresa gosta de explorar as pessoas, é porque esse é o único jeito da tecnologia evoluir. Então vamos agora fazer um apanhado de tudo que a gente já sabe sobre ele, começando, claro, pelo preço. Em reais, é claro que a gente não tem como saber, afinal de contas, Brasil é uma incógnita, mas em termos de Estados Unidos, existe uma informação não oficial, quer dizer, nenhuma dessas informações é oficiais, mas menos oficial ainda, de que o preço dele começaria em $997, na versão básica com o DJI RCN2. Já entre as informações vazadas oficialmente, né, não sei se isso existe, os preços começariam em $1.394 na versão Fly More Combo com o DJI RCN2 e chegariam a $1.594 na versão Fly More Combo com o RC2. Já para os irmãos do velho continente, eu encontrei também os valores em libras, que são os seguintes. Na versão básica sem Fly More Combo sairia por 962 libras, na versão Fly More Combo com o RCN2 1.199 libras e na versão Fly More Combo com o RC2 1.379 libras. Teve gente que conseguiu flagrar também anúncios em euros, e nesse caso os preços seriam de 1.127 euros para o Fly More Combo com o RCN2 e 1.294 euros para o Fly More Combo com o DJI RC2. E aí, o que vocês acharam? Caro ou barato? Não tem como saber, né, pessoal? Depende do que ele oferece. Isso é o que eu sempre digo para quem acha que pagar 40 mil no Mavic 3 é loucura. Para mim é caro, mas para um profissional qualificado, o Mavic 3 ele consegue oferecer lá um nível de qualidade que vai permitir que o cara, sei lá, tire todo o investimento dele ou talvez até mais num único trabalho. Já no caso do Air 3 é a mesma coisa, então vamos dar uma olhadinha aí no que ele oferece pra gente saber, né, se ele é caro ou se ele é barato. E de cara já vamos colocar ele aí lado a lado com seu antecessor, o Air 2S, que tá sempre aqui em todos os vídeos do canal, né, ali na parede de fundo, logo abaixo do Mini 3 Pro, ambos inclusive cortesia da nossa querida Fly Pro, como vocês sabem é uma das melhores revendas DJI do Brasil. Então vamos lá, primeira coisa que é possível ver é que ele engordou bastante, de 595 gramas ele passou para 720 gramas, e nessa tela não aparece o tamanho, mas essa informação também já foi divulgada. O Air 3 cresceu também, e agora quando aberto ele passou para 258 por 326 por 105 mm. E se isso aí estiver correto, então ele vai se aproximar bastante do tamanho do Mavic 3, que quando aberto mede 290 por 347 por 107 mm. A câmera, que agora passa a ser dupla, conta com dois sensores, ambos de 1 por 1.3 polegadas, sendo uma wide e uma telemédia com 3 vezes de zoom. E mais pro final do vídeo eu vou falar bastante ainda sobre essas câmeras, mas vamos antes só terminar essa tabela aí. Tempo de voo 46 minutos, né? Uma evolução enorme, isso comparado aos 31 minutos prometidos pelo Air 2S, mas ainda
nada aquém do Mini 3. Líder nesse quesito aí com tempo de voo de impressionantes 51 minutos com a Smart Battery Plus. Lembrando que esses números aí, eles se referem a condições ideais de voo, né, pessoal? Igual o carro de vocês, né? Diz lá que faz até 15 km por litro, mas tu vai ver na vida real ali no cotidiano faz 10. Outro ponto interessante foi a atualização da versão do OcuSync, que estreia a versão O4, com alcance de até 20 km e transmissão de vídeo em Full HD a 60 frames por segundo, o que também representa aí uma grande evolução em relação ao modelo anterior, que era capaz de voar por até 12 km com transmissão de vídeo Full HD limitada em 30 frames. E isso aí, na real, é até melhor do que o todo-poderoso Mavic 3, que utiliza uma versão melhorada do O3, né, que é o O3 Plus, que também é capaz de transmitir vídeos em Full HD a 60 frames, mas cujo alcance é limitado em até 15 km. E novamente, lembrando que esses aí são números que se referem ao modo FCC e em condições ideais. Como a gente acaba descobrindo cedo ou tarde na prática, em modo CE ou então em lugares com muitas barreiras ou fontes de interferências, né, como é muito mais parecido com a vida real, pode ser que não chegue nem na metade disso aí. E aí, para finalizar a tabelinha, ele também teve um ganho de velocidade, menos perceptível na velocidade horizontal, que passou de 19 para 21 metros por segundo, o que dá pouco mais de 75 km por hora. Inclusive, isso aí pode atrapalhar um pouquinho na categorização dele lá na Europa, mas bem mais significativo nas velocidades de subida e descida, que passaram de 6 para 10 metros por segundo, que dá impressionantes 36 km por hora. Novamente superior ao Mavic 3 e em comparação ao Mini 3 chega a ser humilhante. Brincadeirinha, pessoal, calma, né? Eu amo meu Mini 3, cada drone com seu propósito. E aí agora vamos dar uma viajada por algumas imagens de divulgação que foram compartilhadas nas redes sociais, começando por essa aí. E novamente, câmera com 3 vezes de zoom, 46 minutos de tempo de voo, sistema de desvio de obstáculos omnidirecional, e aqui outra evolução, já que o Air 2S não tem sensores para os lados e para cima ela é meio limitada, só tem aqueles sensores ali na frente. Já o novo modelo agora adota o mesmo sistema do Mavic 3, com câmeras com lentes grande-angulares nos cantos do corpo, capaz de cobrir 360 graus e a parte de cima. Já na parte de baixo, ao contrário do Mavic 3, que usa a mesma solução, no Air 3 permaneceram essas câmerazinhas chechelentas aí, ao melhor estilo drone bom e barato. Olha, deve funcionar bem, mas de boa, né, DJI? Precisava, né? Mas seguinte, novamente, eles repetem ali algumas coisas. Aqui eles falam do Fox Track, que para mim é um dos modos mais legais e te permite ficar voando com o drone de um lado para o outro, e ele se encarrega de manter o objeto sempre no centro da imagem. Tem também o Spotlight 2, o Active Track 5, que aliás é o modo de voo que eu menos gosto, porque ao mesmo tempo que ele às vezes te ajuda quando tu erra, ele também pode te atrapalhar bastante quando tu resolve confiar nele. E tem aí também, né, o ponto de interesse ou Point of Interest na versão 3.0. Ele também vem com vários quickshots, como o Rocket, o drone, o Circle, o Helix, Boomerang e o Asteroid. E, opa, olha aí que coisa interessante, ele também faz vídeos verticais, pessoal, não em 4K como o Mini 3, mas via crop, e convenhamos que 2,7K já tá de bom tamanho, hein? Olha, eu curti. E aí, para fechar o pacote, tem também o Master Shots e outra das minhas funções favoritas, quando funciona bem, é claro, e isso aí a gente vai testar quando ele for lançado, que é o Night Mode. E eu tô muito curioso com relação a esse ponto aí, pessoal, porque assim, o Air 2S, como todo mundo sabe, ele é muito bom em fazer imagens noturnas. O Air 3 também deve ser, mas tem algumas coisas aí que a gente vai ter que ponderar, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Essa outra imagem aí mostra que, obviamente, a gente vai ter aí o Hyperlapse, o Slow Motion, o Smart Photo na versão 3.0, que daí ele serve para selecionar automaticamente qual o melhor modo de captura dependendo de cada cena, além do Quick Transfer, que, como todo mundo sabe, é para transferir rapidinho ali os dados do drone. Tudo muito legal, mas também tudo muito dentro do esperado, meio entediante, né? Mas se preparem que agora alguns de vocês vão começar a ficar animadinhos. Não por causa do Light Cut, que aliás é um programinha bem legal, não por causa do Untap Edit, que aliás eu nunca usei, mas por causa desses outros dois aí. Primeiro, o Tilt Shift, que dá meio que um efeito de maquete se movendo, e que inclusive eu já ensinei a fazer um vídeo aqui do canal, mas que agora vai poder ser feito de forma automática. E segundo, porque pela primeira vez, segundo eles, teremos o modo de Waypoints. Na verdade não, né, pessoal, porque o Mavic 3 ele também recebeu essa opção aí numa atualização recente, e também já tinha essa opção aí no DJI Go 4, né? Então quem tem Phantom 4 Pro, o Mavic 2 Pro já contava aí com essa funcionalidade há alguns anos. Ah, era na linha Air. É isso que dá pra fazer leitura dinâmica. Só que agora não é só Waypoints, nem em Advanced Waypoints. É Hyper Advanced Waypoints, e sim, vai dar pra salvar rotas e movimentos. Isso aí abre espaço para um monte de coisa nova, como por exemplo, timelapses de longa duração. Tu começa o timelapse em 1º de janeiro e termina ele no dia 31 de dezembro à noite, por exemplo. Dá pra pensar em bastante coisa. E agora que a gente deu uma passada geral, né, bora então lá pra fechar, falar um pouquinho sobre a câmera, ou melhor, sobre as câmeras. E aqui vamos combinar o seguinte, pessoal, vou fazer uma análise um pouco mais técnica com base nessas informações aí e no que
a gente pode esperar em termos de desempenho. E aí para a parte criativa, a parte de criação de imagens mesmo, daí eu deixo para os fotógrafos profissionais e entusiastas de fotografia fazendo seus comentários aqui embaixo do vídeo, tá bom, pessoal? Vamos lá então. E aqui a gente tem alguns pontos para observar, pessoal. O primeiro deles é que eles optaram por colocar um sensor menor do que o Air 2S, 1 por 1.3 polegadas, que inclusive é o mesmo tamanho do sensor do Mini 3. E só para comparar, o Air 2S ele se situava entre o Mini 3 e o Mavic 3. Ele usava um sensor de 1 polegada, enquanto o Mini 3 usava um sensor de 1 por 1.3 polegadas e o Mavic 3 usa um sensor de 4/3. Então sim, pessoal, provavelmente vai diminuir o tamanho do sensor. E aí, conclusão preliminar, sensor menor, menos luz captada, consequentemente, maior dificuldade em captar imagens em ambientes com pouca luz. Só que calma. Para o segundo ponto que eu queria observar com vocês aí, eu queria antes explicar uma coisinha. Quando a gente fala que uma imagem tem 20 megapixels, é porque ela é formada por 20 milhões de pequenos pontos, chamados pixels. E cada um desses pixels aí, ele é captado por um pontinho, que é lá no sensor da câmera, chamado de photosite. Ou seja, um sensor de uma câmera, ele é formado por milhões e milhões de microscópicos sensores de luz. Então, a grosso modo, um sensor com 20 milhões de photosites vai ser capaz de gerar uma imagem de até 20 milhões de pixels, ou então 20 megapixels. Entenderam? Então vamos voltar para o assunto. A segunda coisa que eu queria observar aí na câmera do Air 3 é que, além do sensor menor, a resolução dela é mais do que o dobro da resolução do Air 2S, ou seja, no Air 2S que tirava fotos de 20 megapixels, a gente tinha 20 milhões de photosites espremidos num sensor de 1 polegada. E agora a gente tem 48 milhões de photosites espremidos num espaço ainda menor. E fisicamente falando, a única forma de tu colocar mais coisas no espaço menor é reduzindo o tamanho delas. Então, atualizando agora a nossa conclusão preliminar, que cabe dizer tá meio pessimista, photosites menores, menos luz captada e, novamente, resultados inferiores em condições de pouca luz. Nada muito promissor, mas eis que ao longe vemos aí um plot twist chegando que talvez possa nos salvar. Ou não. É que muito provavelmente o sensor do Air 3 é do tipo Quad Bayer, igual ao do Mavic Air 2 e do Mini 3. E por que eu acho isso? Porque, segundo o site da DJI, a câmera do Air 2S tem 20 megapixels num sensor de 1 polegada com photosites de 2,4 microns. Já nesse material vazado do Air 3 consta que ele também tem pontinhos de 2,4 microns, mas como o espaço é menor e a quantidade de photosites é mais do que o dobro. E a não ser que tenham inventado alguma tecnologia nova, a única forma de fazer essa mágica é usando um sensor Quad Bayer, já que o que ele faz é justamente agrupar os photosites de 4 em 4, e assim cada pixel da tua foto vai ter a luz captada não por 1, mas por 4 deles. E dessa forma, então, ele teoricamente consegue se igualar ao sensor da câmera do Air 2S. E por que eu digo teoricamente? Porque se o sensor tem 48 megapixels, mas cada pixel da imagem que ele gerar vai ser captado por 4 photosites, então as minhas imagens elas vão ficar limitadas em 12 megapixels, enquanto que o Air 2S chega a 20. Mas isso vai ser sempre assim? Então ele é um sensor de 12 megapixels? Não. À noite, ou então no ambiente com pouca luz, esse recurso é útil. Mas de dia, por exemplo, quando tem bastante luz, não precisa. E aí tu vai conseguir tirar tuas fotos de 48 megapixels, mesmo com photosites bem pequenos. Além disso, existe um terceiro ponto que eu queria lembrar vocês, que é o seguinte, né? Que obviamente não é só isso que influencia na capacidade de uma câmera tirar boas fotos com pouca luz. A gente também precisa levar em conta a abertura da lente, que no caso do Air 2S é f2.8 e no caso do Air 3 é maior, bem maior, né? f1.7. Isso aí permite que muito mais luz chegue no sensor. Além do mais, ao contrário do Air 2S, o Air 3 vai contar com um sistema de ISO duplo. E só pincelando por cima, o que ocorre é que toda câmera ela tem um ISO nativo. E quanto mais tu sobe ele para melhorar a captação de imagem com pouca luz, mais ruído ele vai incluindo na tua imagem. Mas se a câmera tem 2 ISOs, esse problema ele é atenuado, porque conforme tu te distancia de um, tu vai te aproximando do outro. Não fica tão bom, mas ainda assim é muito melhor do que uma câmera só com um ISO nativo. Conclusão final, apesar da câmera do Air 3 ter pixels menores, a abertura da lente dele permite que muito mais luz chegue neles. E ainda conta com a ajuda do ISO duplo e também da tecnologia Quad Bayer, que ajuda bastante ali nas condições de pouca luz, apesar de gerar imagens com menor definição. Ou seja, não tem jeito, pessoal, a gente vai ter que esperar o lançamento para ver qual que vai ser o resultado disso tudo aí na prática. Curiosamente, essas especificações aí elas são idênticas às do Mini 3, pessoal, que tem o sensor do mesmo tamanho, com a mesma resolução, mesma abertura e inclusive também tem sistema de ISO duplo. Não dá para confirmar que é igual, já que apesar de
disso tudo, ele pode usar outro sensor, então utilizar um grupo óptico ali de qualidade superior, mas não tem como evitar de comparar. E isso que a gente só falou aqui da câmera wide, ele ainda também tem a telemédia, mas aí é tudo meio parecido. A única diferença é a abertura ali, que é f2.8 e também, óbvio, né, do zoom óptico ali de até 3 vezes. O bom é que pra gente descobrir como tudo isso vai funcionar, não falta muito. Pelo que estão falando aí, provavelmente ele vai ser lançado nas próximas semanas, embora a gente não tenha como prever isso. A única coisa que a gente sabe é que geralmente, quando tá faltando pouco tempo, a DJI publica aquele anúncio enigmático dele, cheio de easter eggs, com a data oficial do lançamento. Tá bom, pessoal? Esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez a gente vendo aí o sinal do progresso acontecendo diante dos nossos olhos. Certamente quem tem o Air 2S vai ficar um pouco chateado, afinal de contas, né? A gente sempre gosta de ter o último lançamento, mas enfim, não tem o que fazer. É o caminho do progresso, pessoal. É só assim para as coisas evoluírem. Feito, pessoal, é isso aí então. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha, compartilha, ajuda muito aqui o canal e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.